Olá, boa tarde, turma do segundo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robério. Voltando do recesso, espero que vocês estejam todos bem, porque o importante agora é saúde, né? Parece que as coisas estão querendo voltar à sua normalidade, então vamos pensar positivo e, acima de tudo, ter cuidado, como eu venho sempre colocando aqui. Nessa unidade, estaremos estudando a urbanização mundial, né? Ou seja, como está as pessoas no processo de urbanização mundial. Esse capítulo começa na página 134, né? Então, urbanização mundial. Olho na tela aí, vocês vão ver. Urbanização mundial, processo de urbanização, formas e funções das cidades. Esse será o nosso ponto de partida, né? Processo de urbanização e formas e funções da cidade, né? Um pouquinho fora de forma, né? Então, olho na tela. Ó, mais da metade da população do mundo já mora em cidades e no Brasil, cerca de 84% da população é urbana. O processo de urbanização segue em ritmo acelerado, principalmente nos países em desenvolvimento. Nos próximos anos, a população urbana deverá superar a rural em todas as regiões do planeta. O futuro da humanidade será inexoravelmente urbano e dependerá fortemente da capacidade do governo e dos cidadãos de enfrentar os desafios da inclusão social e da qualidade de vida das cidades. Veja bem, o que é que a gente percebe aqui, nesse processo de urbanização, né? Hoje, grande parte da população já está concentrada nas cidades, processo de urbanização. Então, desde os primórdios da humanidade, quando o homem passou de nômade a sedentário e passou a viver em pequenas comunidades, e a partir daí surge a urbe, né? Surge a urbanização, surge a cidade como modelo de vida dessas pessoas. E hoje, estas cidades vivem, né, milhares, milhões de pessoas. E o grande problema está nessa questão de incluir todos os indivíduos de forma menos desigual, como é hoje. Então, olho na tela aí, vamos olhar? Processo de urbanização. Em 2018, pela primeira vez na história, o número de habitantes da cidade superou o número de pessoas que vivem no campo. Em 2014, cerca de 54% da população do planeta já vivia nos centros urbanos. A humanidade tem deixado para trás o longo passado rural e caminha rapidamente para um futuro cada vez mais urbano. Espaços urbanos, densidade e diversidade. As cidades resultam de um processo de ocupação e organização do espaço, com algumas características comuns. A população urbana, embora represente mais da metade da população total, ocupa uma área equivalente a apenas 3% da superfície do planeta. Veja bem, gente. Então, nesse processo de urbanização, em 2018, mais da metade da população já estava concentrado nas grandes cidades. E essa densidade demográfica, veja bem o que é que ele coloca, apenas 3% da superfície do planeta agrega praticamente toda a população urbana. Então, a gente fala muito sobre a questão do meio ambiente, né? Então, quer dizer, apenas se a gente colocar todas as cidades do planeta ocupam praticamente 3% do planeta, né, que estão concentrados nessas cidades. Então, há muito espaço para todos, né? O que ainda é um gargalo é essa questão. As cidades, eu coloquei no fundo da imagem, né? Pode olhar aí na tela novamente. Eu coloquei no fundo da imagem até uma favela da Rocinha. Ou seja, por quê? Porque o processo de inclusão social, ele é muito complexo, né?
Porque as pessoas abandonam grande parte da zona rural para vir morar na cidade com insegurança residencial, porque não tem residência, por isso tem muitos movimentos, por exemplo, o movimento sem teto, e isso faz com que gere uma lacuna muito grande, né? Uma disparidade, principalmente nessas residências, onde tem as grandes, né? Os grandes condomínios, né? As grandes residências, misturado, né, com essas favelas, né? Então, esse processo de urbanização, né, que em 2018 o número de habitantes na cidade supera o da zona rural, e essa densidade, né, e diversidade, ou seja, a população está praticamente concentrada nessas cidades, e que essas cidades ocupam apenas 3% da superfície do planeta. Vamos para a tela novamente? O urbano e o rural. Os critérios que distinguem o urbano e o rural são definidos pelas agências nacionais e estatística, no caso do Brasil, o IBGE. De acordo com as normas estabelecidas pela legislação de cada país, por isso os critérios variam muito de país para outro e são muito relativos. Na Islândia, uma aglomeração com apenas 300 habitantes já pode ser classificada como urbana. Na Grécia, seria necessário 10.000 habitantes para atingir o mesmo status. No Brasil, são consideradas urbanas a sede dos municípios e os distritos municipais, independentemente do número de habitantes. Então, veja bem, o espaço urbano e o espaço rural. Então, há uma grande disparidade no status de urbano e no status de rural. Então, na Islândia, 300 já é o status urbano. Na Grécia, 10.000. Aqui no Brasil, por exemplo, povoados, né, que se transformam em distritos municipais, já passam como zona urbana. Nós, por exemplo, temos alguns povoados aqui que são considerados zona urbana, porque quando já tem lá perímetro urbano. Então, você passa no povoado Bom Jesus, ali é um povoado, mas dentro ali já é classificado como urbano, embora ainda não é distrito, né? Mas, independentemente de distritos, né, tem cidades no Brasil que é menor em população do que o nosso povoado ali, que ainda não é distrito, Cita Conceição, né? Então, por isso que há essa diferença entre o urbano e o rural, né? Então, o espaço urbano brasileiro não tem uma definição específica da quantidade de população, como é o caso da Grécia, que precisa de 10.000 pessoas para ser considerado urbano, e no caso da Islândia, apenas 300 pessoas, né? Então, isso muda muito o panorama do que é urbano em muitos locais no mundo. No caso, quem faz essa estatística aqui no Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. Então, novamente, olho na tela. População rural e população agrícola. População rural é aquela que mora nas áreas rurais. População agrícola é aquela diretamente vinculada ao trabalho na agricultura e na pecuária. Veja bem, então população agrícola e população rural. Nós, aqui em Adustina, somos um município essencialmente agrícola. Temos uma população agrícola, né, e uma população rural. A nossa população agrícola é maior do que a população rural. Opa, como? Veja bem, tem muitas pessoas que fazem roça. No meu caso, de vez em quando eu faço. Então, eu sou uma população agrícola, porque resido na cidade e faço a minha roça, faço minha agricultura. Como tem muitos pais de vocês, acredito, que moram aqui na cidade de Adustina e faz um pedacinho de roça. Então, isso se classifica como população agrícola. E a população rural é aquela que reside diretamente na população rural. E nem toda a população rural é agrícola. Opa, como? Por exemplo, tem pessoas que moram na zona rural, mas não são agricultores. Por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo, tem uma população que vive na zona rural, mas que não são agricultores. Então, por isso que existem essas duas diferenças. A população rural é aquela população que tem a agricultura como fonte econômica. A população rural é aquela que reside diretamente na zona rural, que pode depender da agricultura diretamente ou não.
Então, por exemplo, conheço alguns professores que moram na zona rural. Marcão, por exemplo, tem uma área de terra ali e ele reside na zona rural. Então, ele é um habitante da zona rural, mas ele não é uma população agrícola, né? Ele é da população rural porque ele é professor aqui da nossa instituição. Entendeu? Então, vamos para a tela. Onda de urbanização. A primeira grande onda de urbanização, circunscrita aos países em processo de industrialização da Europa e da América do Norte, ocorreu entre 1750 e 1950, quando a taxa de urbanização do conjunto de países passou de 10% para 52%, e a população urbana cresceu de 15 milhões para 423 milhões de pessoas. A pioneira Inglaterra já apresentava um nível de urbanização superior a 50% em 1850. O que dá esse processo, essas ondas de urbanização? Primeiro, a procura de melhores condições de vida, né? A Inglaterra, evidentemente, porque foi a pioneira no processo de industrialização, né, a Revolução Industrial, onde muitas pessoas migravam da zona rural para cidades, né, em busca de trabalho, o que gerou, né, a formação de periferias, de pessoas que moravam à margem dos centros das cidades de Londres, por exemplo, né, que era um grande centro urbano já no século XIX, né? E aqui no Brasil, conhecido como as favelas, né? Que pessoas que saem da zona rural e vão buscar outros lugares, como não tem ainda uma seguridade econômica para morar no lugar com mais comodidade, conforto, acabam indo morar nas favelas, né? Então esse ritmo se deu basicamente pela troca, né, da zona rural para a zona urbana por melhorias de condições econômicas, né, que fazem com que essas pessoas saiam da zona rural e venham para a zona urbana. E essa área desocupada fica gerando os grandes, né, latifúndios que acabam se transformando em grandes áreas para o agronegócio, que fica na mão das empresas, e em grande parte, pouca parte dessa população que era detentora de alguns pedaços de terra já não tem condições de se manter e são obrigados a fugir da zona rural para a zona urbana. É uma das consequências, tá bom? Olho na tela. A urbanização contemporânea. Uma segunda onda de urbanização teve início em 1950, nos países em desenvolvimento da América Latina, da Ásia e da África. Esse processo tem ocorrido em ritmos de intensidades diferentes. Em 2014, a América Latina e o Caribe já registravam um nível de urbanização de 80% e já ocorria diminuição do ritmo de crescimento urbano, enquanto na África e na Ásia, menos da metade da população vivia nas cidades. Porém, de acordo com as projeções da ONU, entre 2014 e 2050, cerca de 90% do crescimento da população urbana no mundo ocorrerá na Ásia e na África. É lógico, né? Então, ainda a África detém o maior número de pessoas vivendo ainda nas zonas rurais, nas aldeias, né, africanas, como também em parte do sudoeste asiático, que tem uma grande população rural. Mas essa estatística vai mudar, né? Já está mudando, ou seja, cerca de 90% do crescimento da população urbana no mundo ocorrerá na Ásia e na África, até porque esse processo de urbanização na Europa já se deu, aqui no Brasil já se deu praticamente, como também no Caribe, né? Que ainda era uma população tipicamente ruralista, né? Mas hoje, boa parte dessa população já está concentrada na zona urbana, né? Já está concentrada no processo de urbanização. É isso? Então, era isso que eu queria colocar para vocês hoje, esse pequeno slide, né, sobre a população. E como eu já coloquei, um grande problema nesse processo de urbanização é a exclusão social. As pessoas que se mudam para as cidades e que, infelizmente, não têm condições de uma moradia digna e aí acabam, né, se marginalizando, se entregando ao tráfico, à violência,
a prostituição. Então, um dos grandes problemas hoje da urbanização, além da mobilidade, é o processo de exclusão social. É necessário que se tenha um grande projeto para incluir essas pessoas na sociedade e diminuir esse processo que dilacera a nossa sociedade, que é essa discrepância social que existe, né? Então, essa miserabilidade que existe na zona urbana e que, infelizmente, o Brasil está entre os países que têm a maior diferença social do mundo. Tá bom? Fico por aqui. Próxima aula vou completar o conteúdo. Assistam na íntegra para responder as questões. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Bye, bye.